Maravilha! Olá, meus queridos, que a paz esteja com todos. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Mais uma vez nós vamos aqui compartilharmos juntos da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu sempre tenho pedido e vou continuar pedindo, né? Aquele like, se você já é inscrito, e também o seu compartilhamento, tá bom? Se você ainda vai se inscrever, né? Eu já peço mesmo para você se inscrever, deixar o seu joinha e também compartilhar. Já estou nos meus 70 inscritos, né? Glória a Deus por isso, que Jesus seja louvado sempre. Esse canal é para Ele, é para a glória dEle. Embora leve o nome do irmão Amilcar, né? Do ministro Amilcar, mas a glória aqui pertence a Deus e é Ele que tem que aparecer, tá bom? Mas vamos lá, firmados em sua própria verdade é o título da nossa meditação de hoje. E é muito triste isso, meu amigo e minha amiga, pessoas que elas deixam de fazer a vontade de Deus, que é a melhor vontade que nós podemos fazer. Aliás, o único caminho, né, se chama Jesus. O único caminho se chama Palavra de Deus. Não existe outro caminho, né? A única verdade absoluta se chama Bíblia Sagrada. Por isso que eu não estou aqui para dar a minha opinião, para falar o que eu penso, para falar o que eu acho, o que eu deixo de pensar. Isso não vai fazer diferença na sua vida. Eu costumo falar, eu até preguei essa palavra em um culto que eu fiz. Eu falei, a minha opinião, ela vai beneficiar a mim mesmo. E nem sempre também, porque nem tudo aquilo que eu acho que é bom para mim é bom. Por isso que é importante a gente ser guiado pela palavra de Deus, né? Por isso que é importante a gente ser conduzido pela palavra de Deus. E a opinião humana, ela oscila, né? Você pode ver na Bíblia Sagrada, se você for estudar, né, os evangelhos, você vai notar no próprio evangelho, de Mateus. Você pode estudar a história de Jesus nos evangelhos, que você vai ver que a mesma multidão que quando ele entrou em Jerusalém o reverenciava, o aplaudia, foi a mesma multidão que diante de Pilatos pediram a sua crucificação. O próprio cego Bartimeu mesmo, de Marcos 10, que a gente falou muito dele, né? Marcos 10, no versículo 40 e 49, se eu não estou enganado, né? Isso é porque a gente já falou muito, né? Mas está no capítulo 10, né? A história do Bartimeu, né? Do cego Bartimeu, de Marcos 10, que Jesus, quando ele estava saindo de Jericó, o Bartimeu, ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que a multidão mandou que ele se calasse, né? Começa no 47, Marcos 10, 47. Então a multidão pediu que ele se calasse, né? Mas a Bíblia diz que o Bartimeu, ele não se calou, ele clamou ainda mais alto. E para você ver, né?
Jesus parou para ele. E depois que Jesus parou, né? Depois que Jesus parou, a própria multidão que outrora pediu para ele se calar, foi a multidão que falou para ele: tenha coragem, se levanta, pois o mestre, ele está te chamando. Jesus está te chamando. Ou seja, meu amigo e minha amiga, a opinião humana, ela oscila, né? Às vezes a gente faz promessas que, infelizmente, a gente nem sempre vai cumprir no calor da emoção, né? Às vezes para agradar alguém, né? Então, é que nem, por exemplo, né? Esses dias eu estava brincando com o pessoal a qual eu faço parte, da igreja a qual eu faço parte, e num culto que eu preguei, né? Eu até falei pro pessoal, falei assim: gente, às vezes a gente tem a mania, por exemplo, quando você está comendo, você está almoçando, você está com a marmita nas mãos, aí outra pessoa vem e você fala assim: vamos almoçar? Mas agora eu te pergunto, meu amigo e minha amiga, você já parou para pensar se essa pessoa aceita? E aí? Você vai ter que dividir sua marmita. Mas às vezes a gente acaba fazendo isso no impulso, né? Na educação. Mas já pensou se a pessoa ela aceita, e aí como é que faz? Você vai ter que dividir. Então a gente é assim, a gente oscila, a nossa opinião oscila. Às vezes a gente acaba fazendo promessa que a gente nem sempre vai cumprir, às vezes no impulso, né? Então, por isso que a nossa verdade não é a verdade absoluta. Provérbios 3, o verso 5, a Bíblia diz que nós não podemos nos apoiar na nossa própria sabedoria. Temos que confiar em Deus, não se apoiar no nosso próprio entendimento. E no mesmo Provérbios, capítulo 3 e o verso 7, ele diz também que nós não podemos ser sábio aos nossos próprios olhos, ou seja, ser guiado pelo nosso próprio caminho. E é verdade, meu amigo e minha amiga, nem tudo que os nossos olhos eles vê, acham bom, é verdadeiramente bom. Eu vou falar a verdade para vocês, eu agradeço a Deus por tantas oportunidades que Deus não deixou dar certo para mim, relacionamento até que eu tive, né? Que eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque graças a Deus eu superei isso tudo. Deus me deu forças, eu superei, venci, né? Não tenho vergonha de falar isso, que às vezes a gente, por não dar ouvidos à voz de Deus, a gente acaba pagando preço, e preço caro, né? E ser guiado pelos nossos olhos. Então, eu falo isso para você não seguir esse exemplo, né? Para você não sofrer como eu um dia sofri. Graças a Deus que eu passei por isso e aprendi a lição. Hoje eu sou casado e bem casado, graças a Deus. Ontem eu fiz 6 anos de casado, tenho uma pessoa maravilhosa ao meu lado. Mas um dia eu fui guiado pelos meus olhos. Um dia eu deixei me guiar pelos meus olhos e achei que determinado relacionamento era o certo, quando não era, né? Não era. Então Deus não permitiu dar certo e graças a Deus, graças a Ele por isso. Louvado seja Ele por isso, porque Ele sabia que isso ia me causar um sofrimento maior, né?
um prejuízo maior, ia passar por coisas que eu não ia precisar passar. Então Deus, ele me poupou. Mas graças a Deus que eu me inclinei, né, para a vontade dele, eu corrigi essa falha, né, deixei de ser guiado pelos meus olhos e Deus me livrou, né, de um sofrimento. E hoje, graças a Deus, eu sou casado. Deus preparou uma companheira maravilhosa para mim. Por quê? Porque eu deixei que Deus me guiasse. É claro que Deus não colocou, Deus não bateu na minha porta e falou assim, pegou no braço da minha esposa hoje, levou lá na porta de casa e falou assim, essa aqui é a tua companheira. Não, de jeito nenhum. Mas Deus, ele me mostrou através de sua palavra, através dos sinais, né, que agora eu estava no caminho certo, que agora eu me envolvi com a pessoa certa. Ou seja, meu amigo e minha amiga, quando você deixa de viver pela sua própria verdade e passa a ser guiado pela única verdade que se chama Jesus, a sua vida se torna uma bênção. Então que você possa refletir nessa palavra e não ser guiado pelo que você sabe, pelo que você pensa. Para você ver, nem o médico, ele pode ter estudos, ele pode ter faculdades, mas você pode ver que o médico, ele fala assim, ó fulano, eu vou passar você com outro médico, com outro especialista. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que a força dele é limitada, a sabedoria dele é limitada. E se o médico ele for humilde, ele vai falar, olha, eu vou encaminhar você para outra pessoa para uma segunda opinião. Ou seja, porque ele sabe que a sabedoria dele é limitada. E a gente vive aprendendo. Ou seja, resumindo, a nossa verdade não é uma verdade absoluta. A verdade absoluta se chama Jesus. Tá certo? Lá em João capítulo 8, o verso 47, Jesus num debate com os fariseus na época, os fariseus gostavam de bater no peito, né? Se achar o bambambam, se achar o cara, se achar o tal, por ser conhecedor das escrituras sagradas. E eles batiam no peito dizendo que eram de Moisés, que é isso, que é aquilo outro. Aí Jesus no 47, Jesus falou, olha lá, João 8, 47, olha lá, diz assim, olha lá, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus falou isso para os fariseus. Ou seja, se eu sou de Deus, eu não vou poder ser guiado por outra voz que não seja dele. Eu não vou poder aceitar ser guiado, ser conduzido por outra voz que não seja dele. Inclusive, ser guiado pela minha própria voz. Eu tenho até no meu canal um estudo falando sobre isso, as 3 vozes, né? Eu não posso ser guiado pela minha própria voz, muito menos pela voz do diabo. Eu vou dar ouvido somente à única voz, que é Jesus. Em João 10, 27, ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, meu amigo e minha amiga, se nós somos ovelhas, nós temos que dar ouvido a uma única voz, que é a do nosso pastor, que é Jesus Cristo. E a Ele devemos seguir. Tá bom? Então que você não fique firmado na sua própria verdade. Não seja um crente convencido. Infelizmente na igreja o que existe de crente convencido, pessoa que se acha o dono da verdade, o sabe tudo. Não, de jeito algum. Que você possa ser guiado pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti.
Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus me permitir.